Olá, queridos alunos, tudo bom com vocês? Aqui quem fala novamente é o professor Wesley Santos para mais uma aula nossa, nesse caso, a nossa última aula antes da semana de prova para vocês aí do nono ano. Então, essa vai ser uma aula mais com a pegada de revisão, a gente vai rever os conceitos, os conteúdos estudados durante as nossas apenas 2 semanas, que esse mês foi bem curto. E antes disso, a gente vai fazer a correção, é claro, da nossa atividade que a gente deixou pendente da semana passada, vou corrigir rapidinho, e na sequência a gente vai partir para essa revisão que eu havia falado. Então, vamos começar a aula, vamos para o slide. Então, como vocês veem na nossa capa, a nossa aula vai ser de revisão para vocês aí do nono ano, para a nossa disciplina de literatura brasileira, no conteúdo específico de literatura infanto-juvenil, que é o que a gente está estudando aí nesse mês. Vamos começar para a correção da atividade 2. Só lembrando que cada atividade valia 2 pontos, então foram 2 atividades, 2 menos 2, 4. Falta um pontinho para fechar, o 5 vai ser sobre a participação na aula ao vivo. Só quem estava participando na aula vai ganhar esse ponto que fecha aí a nota do qualitativo. Vamos começar pela questão 1 que dizia: em que século a literatura infanto-juvenil se consolida no mundo? Então, o século que ela começa a se consolidar no mundo inteiro. Então, não é do surgimento, é mais dessa consolidação no mundo inteiro. Então, foi o século XIX, está lá nos slides da aula passada. Você vai assistir o vídeo novamente, você vai encontrar lá eu falando isso, essa informação. Questão número 2, na fase de consolidação, quais as duas vertentes da literatura infanto-juvenil predominante no Brasil? Então ele quer saber lá na fase de consolidação qual eram os dois segmentos principais aí da literatura infanto-juvenil aqui no Brasil. A gente também estudou isso bem, foi um conteúdo central da nossa aula, na nossa segunda aula, que dizia que as duas vertentes são os clássicos infantis europeus, ou seja, adaptações desses clássicos, como Chapeuzinho Vermelho, Bela Adormecida, Branca de Neve, todos esses contos mais clássicos eram um lado da vertente de adaptação aí para a nossa literatura infanto-juvenil brasileira, e o outro lado seria mais baseado nas histórias de folclore nacional. Então tem esses dois campos aí que começaram a iniciar a literatura infanto-juvenil aqui no Brasil. Terceira questão, faça um breve resumo dos capítulos 3 e 4 da Bolsa Amarela, que é a nossa obra do mês, a nossa obra aí que vai ser sim cobrada na prova. Sobre ela, a gente já vai começar a conversar sobre ela agora, que seria uma obra de 10 capítulos, né? Então a gente só leu 4 capítulos. O número 1 e o número 3 eu li aqui com vocês em aula, e o número 2 e 4 vocês fizeram resumos em casa. Então, só serão cobradas questões relacionadas ao enredo geral do romance infanto-juvenil, e também questões relacionadas a esses 4 capítulos. Então lá na prova vão ter no máximo umas 5 questões sobre essa obra. Então vai ser preciso que vocês leiam esses 4 capítulos iniciais. Não vou cobrar nada que esteja do capítulo 5 para lá, apenas dos 4 que a gente leu. Então, por favor, leiam os 4 capítulos. Quem quiser ler mais também, fique aí à vontade. Não vai dar tempo a gente trabalhar o romance inteiro. Literatura infanto-juvenil, revisão. Então a gente vai só revisar os conteúdos mais teóricos sobre a literatura infanto-juvenil para a gente fechar a nossa aula. Então vamos começar pela origem, né? Ela começa a se delinear na passagem entre os séculos 17 e 18. Questão lá da atividade 1, talvez questão da prova também. Fiquem atentos aí. Qual o século que a literatura infanto-juvenil começa a se delinear? O século 17 e o século 18. Aí, entre meados desses dois séculos. Quando a criança passa a ser considerada em suas especificidades e suas diferenças em relação aos adultos. A gente comentou na primeira aula, que as crianças antigamente eram vistas, antes do século 17 e 18, elas eram vistas muito de igual para igual com os adultos. Não tinha essa diferença, essa preocupação que existe hoje em relação às crianças. Elas até trabalhavam em idades absurdas. Então, a criança ela não era diferenciada, não tinha uma literatura própria para a criança como hoje existe. Então, quem quisesse ler, lia os livros de adulto mesmo, não tinha algo direcionado para a criança. Então, isso foi mudando a partir do século 17 e 18. A princípio, durante muitos anos, a literatura se apresenta como conteúdo adulto, deixando de notar a riqueza criativa que habita as experiências da infância. Então, por muitos e muitos séculos, a literatura foi mais algo voltado para a vida adulta, para pessoas adultas, com personagens adultos, com temas adultos.
Então, a partir dessa delineação, desse começo da literatura infanto-juvenil, é que se viu histórias mais voltadas com personagens infantis, adolescentes, com dilemas que envolvem aí esse público. Possui como fonte narrativas populares advindas da oralidade, claro, como qualquer outro gênero, ela vem muito forte dessa questão da oralidade, histórias contadas de geração para geração. Grande parte da produção destinada ao público infanto-juvenil era usada apenas como parte do ensino. Ainda hoje é bem isso, mas antigamente, no início da literatura infanto-juvenil, as obras voltadas para esse público eram usadas muito em sala de aula, apenas como forma de ensino e não como literatura como prazer, como cultura, como arte. Então, hoje em dia já se vê mais as pessoas lendo fora do ambiente escolar, lendo mesmo porque gosta de ler, porque gosta de trabalhar a literatura. Então, antigamente isso não era comum. A literatura era uma ferramenta de ensino aí nas escolas, era uma ferramenta pedagógica mesmo. A realidade da criança eram textos escritos por professores e pedagogos, e a crítica literária pouco se interessava pelo gênero. Então, quem escrevia essas histórias? Professores, pedagogos e aquelas pessoas que analisavam, os críticos literários, eles não ligavam muito para esse gênero, meio que café com leite, ninguém ligava muito para esse tipo de literatura. No final do século XVIII, alguns escritores mudam o rumo das histórias infantis e juvenis. A realidade de criança passa a ser retratada considerando sua simbologia, afetividade, psicologia e o desenvolvimento cognitivo. Então, ou seja, houve uma mudança no olhar para a criança. Então, as histórias começaram a trazer personagens infantis e adolescentes, mas com toda a simbologia que a criança e que o adolescente traz, com toda a sua afetividade, seus sentimentos, suas emoções, suas preocupações, a sua psicologia, o que as crianças pensam, quais seus sonhos, quais características que elas têm em comuns que diferenciam elas das pessoas adultas. Então isso foi muito mais estudado, muito mais pensado a partir da consolidação da literatura infanto-juvenil enquanto gênero literário. O século XIX marca a consolidação da literatura infanto-juvenil no mundo. A gente acabou de ver ali na primeira questão, né? Então, o século XIX ele marcou essa ascensão, essa consolidação da literatura infanto-juvenil no mundo inteiro. No Brasil, o gênero desponta no final desse mesmo século, lá no final do século XIX, com a contribuição de autores como Júlia Lopes de Almeida, Silvio Romero e Câmara Cascudo. Então, esses três autores foram bastante importantes, mas fiquem tranquilos que eu não vou pedir para vocês decorarem o nome deles. A maior parte dos textos desses autores é resultado de traduções clássicas de infantis europeus ou compilações de histórias de folclore nacional. A questão da vertente que a gente acabou de discutir na atividade. Quais eram essas duas vertentes? Eram adaptações de histórias europeias, né, os clássicos, Bela Adormecida, Chapeuzinho Vermelho, e do outro lado tinha também aí essas compilações das histórias do folclore nacional. Iara, Curupira, esses mitos e lendas que a gente já tem aqui no Brasil, que é próprio aqui da nossa cultura. Vamos estudar agora cada vertente dessa separadamente. Vamos começar pelos contos europeus. Eles surgem com os irmãos Jacob e William, estudiosos e poetas alemães, também conhecidos como os irmãos Grimm, acho que vocês já devem ter ouvido falar. São os principais organizadores das fábulas infantis, que ainda hoje fazem sucesso com o público infanto-juvenil. A gente pode citar Rapunzel, a Chapeuzinho Vermelho, a Branca de Neve e os Sete Anões. Então, essas histórias, elas foram compiladas, elas foram organizadas pelos irmãos Grimm e fazem sucesso até hoje e começaram aí a ser adaptadas aqui no Brasil. E a partir do material registrado pelos irmãos Grimm, muitos autores atualizam e recriam suas narrativas clássicas para diversas linguagens artísticas, como cinema, seriado, teatro, entre outros. Então, a partir dessas histórias surgiram muitas adaptações. Você vê, se você pegar a história original da Branca de Neve lá atrás, você vai ver muita diferença em relação à história que é contada atualmente. Então, muito se mudou, muito se adaptou, ganhou os livros, ganhou a tela, ganhou o teatro, ganhou o cinema. Então, foi um tipo de história que se expandiu muito e que ainda hoje é viva. E já na outra vertente, que seria a do folclore nacional, no tocante além da folclore nacional, surgem histórias como Saci, Curupira, Lobisomem, Iara, Mula Sem Cabeça, Boto, Vitória Régia, entre outros. São histórias mais comuns aqui da nossa cultura, são histórias que nasceram aqui no Brasil. Então, quem é o grande autor, que é bom vocês lembrarem, que eu sempre falei para vocês lembrarem desde a primeira aula,
que seria o Monteiro Lobato, que seria quem consolida esse gênero aqui infantil mais voltado para essas lendas, para esse folclore nacional, e se consolida como grande nome brasileiro aí na literatura infanto-juvenil até hoje. Então, era apenas isso, esse é o nosso conteúdo aí sobre literatura infanto-juvenil, não tem nada de muito difícil, vocês estudarem esses vídeos, estudarem as atividades, dá para fazer uma prova legal, dá para fazer uma prova de boa. Então, a gente já fez a correção, já fez a revisão, então só posso desejar a vocês que tenham uma boa prova. E claro, leiam os 4 primeiros capítulos da Bolsa Amarela, que eles serão sim cobrados na prova. Então não vai ser por falta de aviso, estou avisando que os 4 capítulos que vocês resumiram, que a gente leu aqui, vão estar lá sendo cobrados na nossa prova desse mês de setembro, que no caso já é outubro, ok? Então estudem, boa prova e até a próxima. Tchau!